Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Wilton de Paulo Filho. Eu vou ser o professor de vocês nesta videoaula, cujo objetivo é estar mostrando para vocês o que são e o que nós podemos fazer com planilhas eletrônicas. Um detalhe, nós não iremos utilizar o Microsoft Excel. Para essa videoaula eu vou estar utilizando uma alternativa de uma ferramenta com a mesma proposta, com um conjunto reduzido de funcionalidades, mas que nos oferece recursos semelhantes ao Microsoft Excel. Então a ferramenta que a gente vai estar utilizando é o Google Docs, e eu vou estar mostrando nessa videoaula como criar uma planilha eletrônica que contemple estes assuntos aqui. Fórmulas, vou mostrar para vocês algumas fórmulas, vou mostrar para vocês como é que a gente faz para poder criar gráficos, vou mostrar para vocês também como é que a gente faz para poder permitir o acesso de uma planilha eletrônica no modo de edição e visualização. E por último, vou mostrar como é que a gente faz para poder estar compartilhando uma planilha eletrônica com outras pessoas, de tal forma que mais de uma pessoa pode estar alterando os dados de uma planilha ao mesmo tempo. E a melhor forma para a gente poder compreender essas funcionalidades é através de uma demonstração. Bom, olha só. O nosso objetivo é justamente a criação de 3 planilhas eletrônicas, como mostrado aqui. Nós temos a planilha eletrônica, cujo nome é Sistemas Aplicativos, a segunda, Fundamentos de Informática, e a terceira, Coordenação. Na disciplina de Fundamentos, ou melhor dizendo, de Sistemas Aplicativos, eu disponibilizei aqui na parte superior da planilha o nome da disciplina, o nome do professor, o nome dos alunos, através dessa coluna, a nota final de cada um, a nota do primeiro bimestre obtida por cada aluno, sendo que essa nota pode variar entre 0 e 50 pontos, a nota do segundo bimestre da mesma forma variando de 0 a 50 pontos, e por último aqui a situação de cada um dos alunos. Um aluno é aprovado se a nota final dele for maior ou igual a 60,0 pontos. Ok? Então, aqui neste caso, todos os alunos estão aprovados porque todos eles possuem nota maiores ou iguais a 60,0 pontos. Vamos fazer uma simulação aqui. Suponhamos que o aluno José tenha tirado no segundo bimestre 10 pontos. Isso significa que a sua nota, então, a nota final vai ser a somatória dessas duas notas, 30 mais 10, 40, e a sua situação automaticamente vai ser alterada, então, para reprovado. Além disso, nós podemos perceber que nessa planilha foram criadas mais 2 células, onde aqui é disponibilizada a informação da maior nota, 100 pontos, que no caso seria este valor, e a menor nota, 40 pontos. Estes valores também são obtidos automaticamente a partir desta planilha, ou seja, qualquer alteração que acontecer nessa planilha, esse campo ele é automaticamente atualizado pelo sistema. Tá joia? Além disso, nesta planilha eletrônica, sistemas aplicativos, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para poder criar gráficos. Nesse caso aqui, a Ana tirou 90 pontos como nota final nessa disciplina, o José 40 pontos e o Tião 73 pontos. Lembrando também que esse gráfico ele é gerado dinamicamente. Isso significa dizer o seguinte, que qualquer alteração nessa planilha, vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou alterar então a nota da Ana, de tal forma que a sua nota aqui vai ficar bem abaixo dos 90 pontos. Então, ela tirou no primeiro bimestre 20 pontos. Então, automaticamente, a sua nota vai para 60 pontos. Ok? Esse mesmo processo foi utilizado para a criação dessa segunda planilha, porém, com o nome da disciplina diferente. Aqui nós já temos, então, informações da disciplina de Fundamentos de Informática, que tem exatamente as mesmas características apresentadas na planilha de sistemas aplicativos. Por último, nós temos aqui na planilha de coordenação um relatório final, onde aqui é exibido a maior nota do curso, que é obtida a partir das maiores notas. A maior nota aqui no caso da disciplina de sistemas aplicativos foi 73 e de fundamentos de informática foi 64. Então nessa planilha aqui é exibida a maior nota de todas as disciplinas e também a menor nota de todas as disciplinas. Ok? Então o objetivo dessa videoaula é estar mostrando os passos necessários para a criação dessas 3 planilhas eletrônicas. Muito bem, vamos fechar essa aba aqui. Vou sair aqui do meu e-mail, da minha conta, e vou mostrar o primeiro passo para vocês, que seria então, vamos lá, digitar o endereço do gmail.com, acessar a conta de vocês, wiltonpaulafilho@gmail.com, colocar aqui a senha,
Para que vocês possam realizar esse exemplo, é necessário que vocês tenham uma conta então cadastrada no Gmail. O segundo passo então é clicar sobre essa opção Docs. Isso vai fazer com que crie então um ambiente, abra um ambiente aqui de documentos. Nós vamos selecionar então aqui do lado esquerdo, apertando no botão Create, a opção Spreadsheet, ou seja, planilha. O primeiro passo que a gente pode fazer aqui é dar um nome para essa planilha. Então aqui a gente pode colocar coordenação, tracinho, notas. Vamos clicar então no botão OK. Aqui na parte inferior, nós podemos clicar com o botão direito e já de cara aqui a gente pode, vamos só aguardar aqui o Word, o Google está trabalhando. Vou dar um F5 para poder atualizar. E agora sim. A gente vai fazer o seguinte, o primeiro passo é clicar com o botão direito aqui e renomear essa planilha. Então a gente vai colocar o nome aqui de Sistemas Aplicativos. Ok? Muito bem. Então a gente vai fazer o seguinte, o primeiro passo aqui então, vamos colocar aqui Bom, deixa eu só fazer uma breve observação aqui. Suponhamos então que tenha algumas das pessoas que estiverem assistindo essa videoaula que nunca tiveram acesso ao Excel. Então a gente tem o seguinte, aqui na planilha eletrônica, nós temos aqui o seguinte, uma planilha, as colunas são identificadas por letras e as linhas são identificadas por números. Ok? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz para poder trabalhar aqui. Deixa eu só colocar um exemplo muito simples. Suponha que eu coloque aqui o valor 10 e aqui o valor 20. E aqui na terceira célula, então, que é a célula C4, vai ser a somatória dessas duas anteriores. Eu poderia fazer isso aqui, eu coloco o sinal de igual, clico nessa célula, coloco o símbolo de mais e em seguida clico sobre essa célula. Então ele vai somar o valor que está na célula A4, que seria o 10, mais o valor que está na célula B4, para dar o resultado 30. Tá joia? Se eu quiser utilizar então o conceito de fórmulas, eu posso colocar o valor, o símbolo de igual, colocar aqui sum, que significa soma, somatória. Então eu clico aqui, aperto a tecla Ctrl do teclado, ou melhor dizendo, Shift do teclado, e clico nessa célula. Ou então eu posso fazer o seguinte, vamos apagar aqui o B6, clico nessa e arrasto até essa aqui e em seguida pressiono Enter. Tá joia? Ele vai somar então essa célula. Muito bem, vamos começar então o nosso exercício. Primeira coisa que nós vamos fazer então é colocar aqui aluno, aqui nós vamos colocar nota final, em seguida nós vamos colocar nota primeiro bimestre, depois nota segundo bimestre, e aqui nós vamos colocar uma outra célula intitulada situação, onde vai ser a situação do aluno, se ele vai estar aprovado ou reprovado. Bom, a gente vai selecionar, clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando, nós vamos selecionar todas essas células. Bom, está trabalhando aqui ainda o Google Docs aqui. Aqui ele não carregou ainda os componentes aqui, está próximo a carregar. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto ele carrega aqui, vamos colocar aqui. Então nós temos o José, nós temos a Ana e nós temos, por exemplo, a Maria. A nota do primeiro bimestre do José foi 20, da Ana foi 30 e da Maria 40. A nota do segundo bimestre foi 33, 14 e aqui, por exemplo, 28. Tá joia? A nota final, então, de cada um desses alunos vai ser o seguinte. Vamos colocar aqui do José primeiro. Igual, sum, somatória, abro parênteses, clico aqui e arrasto para a esquerda. Feito isso, pressiono Enter. Faço isso mesmo para a Ana. Sum, clico aqui, arrasto e dou Enter. Clico aqui, sum, abro parênteses, clico, arrasto e dou Enter. Bom, aqui nós temos então a somatória de cada uma dessas notas. 20 mais 33, 53, 30 mais 14, 44, 40 mais 28, 68. Tá joia? Bom, eu vou mostrar uma forma mais otimizada para vocês de como que a gente pode fazer para poder estar somando essas notas. Vou apagar isso aqui, selecionei e depois eu pressionei a tecla Delete. A gente pode fazer o seguinte, aqui é a soma de C3 com D3. Se eu clicar nesse símbolo aqui que aparece no canto superior direito, quando eu passo o mouse sobre ele, ele muda o cursor do mouse para um símbolo de mais. É só clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para baixo, que automaticamente então ele entende
que essa célula vai ser a somatória das outras células. Essa célula vai ser a somatória dessas outras e assim sucessivamente. O próximo passo agora é justamente determinar a situação do aluno. Então nós vamos fazer o seguinte: se essa nota final for maior ou igual a 60 pontos, isso significa que aqui deverá aparecer a situação aprovado. Se a nota do aluno for menor do que 60, deverá aparecer a situação do aluno de reprovação ou aluno reprovado. Então vamos lá. Deixa eu só alterar aqui. Situação. Estamos alterando aqui para situação. A gente então vai fazer o seguinte: como é que seria a fórmula para poder verificar se um aluno está aprovado ou não em relação à nota final dele? A fórmula que nós utilizamos aqui em planilhas no Google Docs, que é semelhante também em Excel, é o comando if. A gente digita if, abre parênteses, a gente vai lá e clica na célula que a gente quer fazer o teste, então seria B3. Se, traduzindo para o português, né, se B3 for maior do que 59, agora a gente coloca ponto e vírgula. Se isso acontecer, se essa condição for verdadeira, a gente coloca agora entre aspas, aprovado, fecha aspas, ponto e vírgula novamente. E agora a gente vai colocar a condição, vai colocar o valor quando essa condição não for verdadeira. Então a gente coloca aqui reprovado, fecha parênteses. Então, se o B3, que é essa nota, for maior do que 59, pode ser 60, 61, 62, 59.9. Vamos fazer o seguinte: se ela for maior ou igual a 60, pronto, agora sim, o aluno está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Vamos dar Enter e ver a situação do aluno. Este aluno está com nota 53, portanto, ele está reprovado. Da mesma forma que a gente fez para poder gerar a fórmula para a nota final da Ana e da Maria, arrastando então essa célula para baixo, a gente pode fazer o mesmo com a situação do reprovado. A gente faz isso e isso. Pronto, o único aluno aprovado aqui seria a Maria. E se a gente alterar a nota do primeiro bimestre dela de tal forma que a somatória dessas duas notas não ultrapasse 60,0 pontos, isso significa que automaticamente a situação dela passa a ser reprovado, assim como os demais alunos. Ok? Vamos alterar a nota dela aqui para que essa aluna seja aprovada. E agora a gente vai fazer o seguinte: aqui nós vamos colocar alguma coisa assim, outras informações. Aqui a gente vai digitar então a informação, a maior nota, e embaixo a menor nota. Neste local aqui eu gostaria de visualizar qual foi a maior nota desta relação de alunos. Então a gente coloca a fórmula igual max, de máximo, abre parênteses, a gente clica no primeiro valor e arrasta até o último valor, fecha o parênteses e dá Enter. O maior valor então é da Maria, com 68,0 pontos. Tá joia? E a menor nota, então, a gente coloca min e o processo se repete. Seleciono a primeira célula, arrasto até a última célula e pressiono Enter. Tá joia? Então, a menor nota foi 44 e a maior nota foi 68. Está aqui a maior nota e a menor nota. A gente pode formatar um pouco, então, essas informações aqui. Vamos clicar nessa célula com o botão direito e vamos inserir uma nova linha. Vamos fazer o seguinte: eu vou selecionar todas essas células e vou clicar nessa opção aqui, ó, Merge Cells. Tá joia? Vou dar 2 cliques aqui e vou digitar disciplina, sistemas aplicativos. Vou fazer o mesmo para a linha de baixo. Vou selecionar todas as linhas e vou vir nessa opção aqui, Merge Cells. Dá 2 cliques aqui e vou digitar aqui, professor Wilton Filho. Vou fazer com que essas informações estejam então centralizadas, utilizando este recurso, alinhamento, centralizar, ok? Vou fazer isso para todas as outras informações, vou centralizar essas informações, exceto essas duas aqui que eu vou colocar o alinhamento à direita.
E essas duas outras informações, o alinhamento à esquerda. E outras informações, eu vou mesclar essa célula. E em seguida centralizar essa informação. Ok? Vamos colocar uma cor de fundo então para essas duas células aqui. A gente utiliza então esse recurso, Text Background Color, a cor de fundo. Então a gente pode estar selecionando aqui um verdinho. Pronto. E a cor do texto, que seria Text Color, a gente pode colocar branquinho. A gente pode aumentar o tamanho da fonte para 12 e em seguida usar esse B de bold, negrito aqui. Tá joia? Agora a gente vai fazer o mesmo para estas células. Nós vamos selecionar a cor de fundo, podemos colocar um vermelho mais fechado, em seguida mudar a cor da fonte para branco. Depois nós podemos selecionar todas essas outras células e realizar o mesmo processo. Vou colocar um verde mais claro. E em seguida vou utilizar agora essa opção aqui de bordas. Posso colocar uma borda no topo, na parte de baixo, do lado esquerdo, do direito e assim sucessivamente, só no centro, tirar as bordas. Eu vou utilizar essa opção aqui, eu vou colocar bordas em todas essas células. Em outras informações, eu vou selecionar essa célula, vou colocar a cor de fundo preto, a cor do texto branquinho, maior nota, vou colocar um cinza mais escuro, vou colocar a cor da fronte branquinho, vou colocar isso aqui em negrito, isso aqui também em negrito, e essas duas outras células vou mudar também a cor de fundo. E eu poderia também colocar bordas, se eu quisesse, selecionando essas células, selecionando essa opção de bordas. Ok? Tá aí então a disciplina de sistemas aplicativos. Nós temos então a coluna de alunos, vamos colocar no plural, alunos, notas finais, notas do primeiro bimestre, aqui estão as notas do segundo bimestre, aqui as situações dos alunos, situações, reprovado, reprovado, aprovado, e aqui outras informações, a maior nota e a menor nota. Vamos ver agora como é que a gente faz para poder inserir um gráfico aqui, para a gente poder visualizar as notas finais de cada um destes alunos de uma forma diferente da que foi apresentada para vocês, ou seja, a forma textual. Então, o primeiro passo é fazer o seguinte, nós vamos selecionar alunos até nota finais e depois nós vamos com o cursor arrastar até aqui. Ok? Então, selecionando todas essas células. Então, mostra aqui na parte de cima que está achurado, A, B, 3, 4, 5, 6 são as células que estão selecionadas na minha planilha. Feita essa seleção, nós vamos agora na opção Insert e aqui nós vamos em Chart, o gráfico. Vamos aguardar carregar a janela de configurações de gráficos do Google Docs. Aguardar um pouquinho, está processando aqui. Insert, Chart. Prontinho, está aí. Essa é a janela de configurações e criações de gráficos. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos aqui utilizar esses dados que eu mostrei para vocês, selecionando esses dados para poder criar o gráfico, tá joia? Vamos clicar aqui, parece que ele trouxe aqui de forma errada essa seleção, deixa eu cancelar isso aqui e fazer uma nova seleção. Selecionar isso aqui. Gráfico. Ele realmente não trouxe a seleção, então vamos fazer o trouxe, vamos ver. Vai sistemas aplicativos, vai de A1 até G6, não, é de A3 até B6, ok, tá aqui então o gráfico que ele sugeriu pra gente. Eu vou dizer que eu quero utilizar então o gráfico de coluna, então tá lá José, a Ana, a Maria. Tá certinho, né? Tá gravando ali. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos realizar algumas configurações nesse gráfico aqui, tá joia? Então a gente pode vir aqui em Charts, customizar. O título do nosso gráfico vai ser Notas da Disciplina de Sistemas Aplicativos. Vou clicar aqui para atualizar, então já mostrou o título aqui no gráfico. A gente pode colocar isso aqui no topo, então Notas da Disciplina de sistemas aplicativos. A gente pode definir a fonte aqui, a cor de fundo, tá joia?
A gente vai fazer o seguinte, no eixo horizontal, que seria esse eixo aqui, nós vamos colocar o seguinte título, alunos. Agora sim, apareceu alunos aqui embaixo. E no eixo vertical, aqui do lado esquerdo, nós vamos colocar notas. Tá joia? E nós vamos fazer o seguinte, as notas vão variar de 0 até 100 pontos. Então, mínimo de 100 e o máximo, mínimo de 0 e o máximo de 100. Agora sim, 0 até 100. Ok? Bom, então essas foram algumas sugestões de como trabalhar então com gráficos aqui no Google Docs. Tá joia? E o último recurso aqui que eu estou mostrando para vocês é como é que a gente faz para poder alterar as cores de cada uma destas barras. Tá joia? Então vamos inserir isso aqui. E aqui está então o nosso gráfico, como mostrado inicialmente no exemplo para vocês. Tá joia? Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu clicar aqui. Arrastar esse gráfico um pouquinho mais para baixo. Se a qualquer momento vocês tiverem interesse em editar esse gráfico de vocês, basta vocês clicarem sobre o gráfico e ir nessa opção aqui, ó, editar gráfico. Tá joia? Vamos fazer o seguinte, eu quero criar mais uma planilha com as mesmas características dessa planilha, nome do aluno, notas finais, nota do primeiro bimestre, do segundo, a situação, outras informações e um gráfico. Para eu não perder muito tempo, se eu fosse criar uma planilha do zero, eu poderia clicar nesse botãozinho mais e começar uma planilha novinha. Mas eu não vou fazer isso, vou clicar com o botão direito e vou remover essa planilha. Você tem certeza que quer remover? Ok. Eu vou clicar com o botão direito sobre essa planilha e vou duplicar essa planilha. Tá joia? Então eu vou só alterar aqui o seguinte, ó, vou selecionar isso aqui, eu vou falar que a cor de fundo aqui vai ser um roxo. Vou alterar aqui o nome da disciplina para Fundamentos de Informática. O nome do professor pode ser um outro professor, vamos colocar aqui Sebastião Daniel é o nome do tutor ou do professor. E aqui nós então podemos alterar. Não, alterar não, os alunos vão ser os mesmos, né? Suponhamos que essas disciplinas são ministradas no mesmo período, para uma mesma turma. Então tá lá o José de novo, tá a Ana, tá a Maria. Na nota do primeiro bimestre do José, nessa disciplina, não foi muito boa. Foi 14 pontos, enquanto que no segundo bimestre ele recuperou, foi para 44. Mas, infelizmente, não foi o suficiente para poder ser aprovado. Ele ficou com 58. A Ana já tirou 45 no primeiro e, coincidentemente, 45 no segundo. Ela está aprovada, então, com 90 pontos. E a Maria não foi tão bem no primeiro, mas, em compensação, no segundo ela foi muito bem, ficando, então, aprovada na disciplina com uma nota final de 70 pontos. O interessante é que todas as fórmulas que eu utilizei foram atualizadas para esta planilha. Tanto as notas, tanto as informações para notas finais, quanto para maior e menor nota. Então a maior nota aqui foi 90 pontos e a menor nota foi 58 pontos. Tá joia? Vamos só alterar aqui o título desse gráfico. Não é notas da disciplina de sistemas aplicativos, mas sim fundamentos de informática. Vamos clicar então aqui, Edit Chart, customizar. Então notas da disciplina de fundamentos de informática. Só isso. Vamos clicar em atualizar. Prontinho. Então aqui o José ficou com 58, vamos ver se é verdade. O José com 58, a Ana com 90 e a Maria com 70 pontos. Tá joia? Dessa forma foi muito mais fácil, né? Duplicando a planilha da disciplina de Fundamentos de Informática. Vamos agora só alterar então esse nome aqui. Renomear Fundamentos de Informática. Vamos clicar no botão OK e prontinho. Agora a gente vai fazer um negócio muito bacana, que é o seguinte, nós vamos criar uma nova planilha. Nessa planilha nós vamos renomeá-la para coordenação. Vamos clicar no botão OK. E agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, relatório da coordenação de curso. Vamos colocar assim. Vamos dar 2 cliques aqui para ele aumentar automaticamente conforme a quantidade de informações que tiver aqui nessa célula. Prontinho. Agora, maior nota do curso, menor nota do curso. O meu desejo aqui, deixa eu só mesclar essas duas células.
Vamos mesclar aqui. Não, vamos deixar isso aqui sem mesclar. Pronto. Vamos fazer o seguinte, o meu desejo aqui é que nesse local onde eu estou com o mouse seja exibida a maior nota do curso. O que isso significa? Verificar qual foi a maior nota dessa disciplina, a maior nota dessa disciplina, comparar entre elas qual é a maior e disponibilizar aqui a maior nota do curso. Vamos ver como é que a gente faz isso? Na verdade, o que nós estamos querendo fazer é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para poder acessar dados que está numa planilha e disponibilizá-los em uma outra planilha. Para isso a gente faz o seguinte, vamos lá na planilha Sistemas Aplicativos, vamos fazer uma demonstração primeiro mais simples. Como é que eu faço para colocar esse número 68 aqui dentro desta célula? Então vamos fazer o seguinte, o 68 está na célula G4 e o nome da planilha é Sistemas Aplicativos. Para a gente poder fazer esse acesso, a gente faz o seguinte, a fórmula é igual, aspas simples, a gente coloca o nome da planilha, Sistemas Aplicativos, fecha aspas, coloca o símbolo de exclamação e G4. Tá lá então o valor 68. A gente poderia fazer o mesmo para essa planilha aqui, Fundamentos de Informática, também G8. Vamos fazer aqui então, igual, abre aspas simples, Fundamentos de Informática, fecha aspas, exclamação, G4 também. Tá aí, 68 é a maior nota dessa planilha, 90 é a maior nota dessa planilha, e suponhamos que aqui eu quisesse colocar a maior nota entre elas. Então eu poderia fazer max, abro parênteses, seleciono essas duas e dou enter. A maior nota então é 90. Só que eu não quero que essas informações fiquem exibidas aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui, e vamos fazer o seguinte, vamos colocar igual, max, a parênteses, aspas simples, sistemas aplicativos, que é o nome desta planilha, fecho aspas simples, exclamação, G4, ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o segundo valor que eu quero comparar, fundamentos de informática, fecho aspas simples, exclamação, G4, fecho parênteses e dou enter. O maior valor então é 90, que está vindo desta célula aqui. Se eu aumentar aqui, por exemplo, na primeira, suponhamos que o José tirou 50 no primeiro e 48 no segundo, a nota final dele é 98. A maior nota é 98 e agora sim, na coordenação passa a vigorar então a nota daquele aluno 98. Para fazer a menor nota é semelhante, só que a gente, ao invés de utilizar max, nós vamos usar min. Então vamos colocar sistemas aplicativos, fecha aspas simples, exclamação, G4, ponto e vírgula, fundamentos de informática, fecha aspas simples, exclamação, G4. Fecho parênteses e pressiono enter. Tá lá. A menor nota passa a ser 90. Vamos ver se é isso mesmo? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Não é G4, essa aqui é G5. Então vamos trocar aqui. Então vindo aqui em cima, seleciona a célula, vem aqui em cima, aqui é G5 e aqui é G5. Agora sim, a menor nota é 44. Vamos ver? 44 e aqui 58. E a menor nota realmente é 44. Vamos selecionar essa linha, vamos formatar um pouco isso aqui, né? Vamos deletar essa linha, vamos selecionar essas duas, vamos mudar a cor de fundo para um preto, pode ser? Um vermelho escuro, poderia ter selecionado as duas, né? Um vermelho escuro, seleciona essas duas e mudo a cor para branco. E aqui mudo também para branquinho, tá joia? Poderia colocar isso aqui também em negrito, essa aqui também em negrito. Posso colocar essas duas aqui, ó, alinhamento à direita, essa aqui é alinhamento à direita, e eu posso fazer o seguinte, vou selecionar aqui, centralizado e centralizado. Pronto, tá aí. A maior nota do curso, poderia colocar isso aqui também, mudar essa cor de fundo aqui, preto, com branquinho, pronto, tá lá. Vou centralizar isso aqui, pronto. Vamos dar 2 cliques. Para aumentar, está lá, relatório da coordenação de curso, a maior nota do curso é 98, a menor nota do curso é 44.
E aqui estão então as informações de cada uma destas disciplinas. Ok? Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte, como é que a gente faz para poder compartilhar essas planilhas com outras pessoas? Basta clicar então nesse botãozinho Share. Aqui ele está falando o seguinte, que esta planilha é uma planilha privada. A gente vai alterar então isso aqui. A gente pode colocar essa planilha como pública. Isso significa, quando a gente coloca uma planilha como pública, ele vai disponibilizar um link aqui para a gente, que ao disponibilizar esse link para outras pessoas, qualquer pessoa pode ter acesso a essa planilha. Tá joia? Agora, tem um detalhe importante. Deixa eu dar um change aqui. A gente pode fazer o seguinte, quando eu coloco ela pública, eu tenho a opção aqui de permitir que essas outras pessoas possam também editar o documento. Se eu deixar isso aqui desabilitado, significa que qualquer pessoa pode apenas visualizar o documento. Isso aqui significa que ela pode ser, inclusive, essa planilha localizada em ferramentas de busca na internet. Se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, eu posso disponibilizar somente para aquelas pessoas que tiverem o link. Eu clico nessa opção, da mesma forma, posso deixar que a pessoa esteja habilitada para edição ou não. Eu posso clicar então no botão Save. Olha o que vai acontecer. Vamos fazer uma simulação. Qualquer pessoa com o link poderá visualizar e também editar. Save. Vou clicar com o botão direito aqui. Vou copiar. Vou abrir um novo navegador. Não abram no mesmo navegador, porque vocês vão estar com a conta de vocês do e-mail aberta. Então vamos abrir aqui um outro usuário, acessando a partir de um outro navegador. E eu vou colocar aqui, deixa eu parar isso aqui, e vamos colocar aqui então o link de acesso àquela planilha. Vamos ver? Agora está aí a nossa planilha sendo editada, sendo visualizada por qualquer pessoa na internet. Olha que interessante. A pessoa tem todas as opções do menu disponíveis para ela. Ela pode vir aqui a qualquer momento, quer ver? Notas do primeiro bimestre. Eu vou alterar essas notas aqui para essa nota para 40 pontos. Isso significa que a nota do aluno passou a ser 88. Eu vou dar um done aqui. E aqui está, em sistemas, aplicativos, a nota 88. E ele ainda me mostra aqui que tem um usuário anônimo. Anônimo porque foi um usuário que, a partir do link, ele acessou essa célula. Se eu estivesse convidando o usuário a partir do e-mail dele, isso significa que o nome da pessoa, o e-mail da pessoa ia aparecer aqui. Então está lá, 88. Agora suponhamos que aqui um outro usuário altere de 30 para 25. Vamos dar Enter. Vamos lá no outro navegador. A gente vai ver então que esse valor já foi atualizado. Agora por quem? O Wilton Paulo Filho, porque eu estou logado lá com o meu usuário. Tá joia? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar Share, eu vou Change, qualquer pessoa com esse link pode editar. Eu não quero permitir que essas pessoas com o link possam editar. Vou salvar isso aqui. Done. Vamos lá para o outro navegador, já estamos aqui. Vou apertar agora a tecla F5 do teclado para poder atualizar então essa planilha. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o que acontece. Opções agora foram desabilitadas aqui. Ó. Eu não consigo mais, ó, se eu der 2 cliques, eu não consigo mais editar este documento. Tá joia? Bom, então fica aí a dica para vocês, como é que a gente faz para poder criar planilhas utilizando o Google Docs. Mostrei para vocês permissão de acesso e mostrei também como é que vocês fazem para poder disponibilizar este link para outras pessoas. Só para a gente poder finalizar essa videoaula, eu queria mostrar para vocês uns recursos que eu utilizo bastante. Nem sempre é conveniente que vocês disponibilizem esse link imenso aqui para as outras pessoas. Vocês podem errar a digitação, pode digitar uma letra errada, então uma forma que vocês podem está disponibilizando esse link para outras pessoas é fazendo o seguinte, vamos copiar esse link, a gente vai utilizar aqui um serviço da própria Google, da empresa Google, goo.gl, vamos dar Enter aqui. O objetivo desse serviço aqui é encurtar URLs que são muito grandes, então vou colar aqui agora o botão direito do mouse, colar, e agora sim a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, Shorten URL. Olha que bacana, ao invés de eu estar digitando essa URL gigantesca aqui, eu poderia estar digitando apenas essa URL curtinha aqui. Vamos ver como é que seria? goo.gl ndfwt. Observação, o D, o F e o W precisam ser digitados com letras maiúsculas. Vamos fazer um teste? Então vamos lá, abrir uma nova aba, goo.gl/ndfwt.
N, D, F, W e o T minúsculo. Vamos dar Enter. Olha que bacana, agora sim nós temos acesso àquela planilha, só que com um URL bem mais curtinha. E o interessante é que depois que a gente pressiona o Enter, o que acontece? Ela restaura então a URL com um tamanho maior. Tá joia? Bom, então esse foi o objetivo dessa videoaula, tá mostrando para vocês planilhas eletrônicas, como é que a gente faz para poder inserir fórmulas, como é que a gente faz para criar gráficos, permissões de acesso e como compartilhar essa planilha com outras pessoas. Bom, espero que vocês tenham gostado, não deixem de praticar e coloquem em prática também outros conceitos que vocês vierem encontrar na internet. Tá joia? Um forte abraço e até a próxima.